O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, começamos desde a última quarta-feira a nossa quaresma, o período de 40 dias que faz diversas memórias. Número 40 vai aparecer diversas vezes nas Sagradas Escrituras. Então, dizer Jesus se retirou 40 dias no deserto tem uma carga muito grande de simbolismo. Como não lembrar os 40 dias do dilúvio? Como não lembrar os 40 anos que o povo de Israel pelo deserto foi educado por Deus? Como não lembrar os 40 dias que Nínive, no tempo do profeta Jonas, recebeu de chance para se converter? Nós também somos chamados a fazer memória desses fatos e também tomar decisões, uma vez que nesses 40 dias no deserto, antes de começar a sua missão, Jesus, recolhido 40 dias, será tentado. É bom lembrar que as ações do homem-Deus, de Deus feito homem, têm a capacidade de iluminar toda a existência humana, seja ela individual, seja ela comunitária. Em Jesus Cristo, a gente se depara com toda aquela situação necessária que todo ser humano passe, e nele aprendemos como passar por essas situações e como vencê-las. E aqui é bom lembrar, vencer aqui não é no sentido materialista que muita gente besta fica usando. Ah, fulano é um vencedor, porque era um pobre lascado e hoje tem tudo. Por favor, libertem-se desta mentalidade mundana. Vencer o mal é muito maior do que vencer na vida ganhando dinheiro. Até porque a morte do corpo vai chegar. E para quem ficará o dinheiro que você acumulou? Me lembro toda vez do Padre Léo. Lembra? Aquele bem divertido da Canção Nova? Pois bem, comunidade Betânia, mas ele passava muito na Canção Nova e foi um bem retado que ele fez a todo mundo. Ele dizia assim que herança, eu não concordo com esse trem de herança. Aquela mineiro falava tudo que era trem, né? Eu não concordo com esse trem de herança, porque se seu filho é bom, ele não precisa de sua herança.
Se seu filho é ruim, ele não merece a sua herança. Paciência. Por que eu fui falar de herança? Às vezes as coisas acontecem. Bom, recapitulando, em Deus feito homem, a gente vê o modelo de uma vida humana que ilumina como nós encaramos as diversas situações e tentações e como nós devemos vencer. Não é vencer em termos materialistas, porque vencer o mal é muito mais importante do que no materialista que diz: eu venci na vida porque eu tenho tudo o que eu preciso ou sonhei. Nosso Senhor é tentado no início de sua missão. O Evangelho diz assim: naquele tempo, então o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Foi imediatamente após o batismo. Do batismo, ele ouve a voz do Pai dizendo: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu agrado. No batismo, nós somos separados para Deus. No batismo é-nos dado uma graça. É bom lembrar disso. E quando Deus nos dá uma graça, nos sela com a sua marca, Ele sempre vai colocar o ser humano à prova. Eu vejo muita gente enchendo a boca para dizer: eu sou abençoado, eu sou abençoado. Aí eu pergunto: ô filho de Deus, já que você foi tão abençoado, qual é a prova que Deus me mandou? Porque sempre vem a prova. Abraão foi abençoado com um filho na velhice. Sara já era velha, bananeira que não dá mais cacho. E foi abençoada com a maternidade. Gerou Isaac. Mas chegou a prova. Abraão foi provado quando foi convidado a ofertar o único filho. Jó, materialmente falando, foi abençoado, mas precisou também passar pela prova. Qual era a riqueza de Jó, afinal? Depois de tantas angústias, de tantos dilemas e tantas crises, no final se conclui: o supremo bem de Jó não era as coisas que ele possuía, era Deus. Muita gente não se dá conta, porque quando começa a ler o livro do Jó, fica logo enjoado, fica angustiado. Ai meu Deus, vou entrar em depressão se eu continuar essa leitura. Mas vá até o fim, confie. Jó foi provado. E no final fica claro que a riqueza de Jó é Deus. Sempre com a bênção vem a prova. Se eu não me engano, parece que é o livro do Eclesiástico que vai fazer-nos uma advertências. Algumas advertências. Filho, se queres seguir o Senhor, prepara-te para a provação. E é verdade. Porque Deus não é aquele pai besta que mima de tudo os seus filhos. Todo pai e mãe besta fazem isso, mimam. Um bom pai e uma boa mãe não dão de tudo nem mimam seus filhos. Chama eles também à responsabilidade. E como saber da responsabilidade do filho se não o põe à prova? Pois bem, logo após o batismo, Cristo, no início de sua missão, se recolhe ao deserto. O deserto, mais do que um lugar geográfico, e olha que ali na Terra Santa tem muitos desertos, é também uma realidade existencial. É no deserto que Abraão precisa atravessar, saindo de sua terra, confiando na promessa de Deus. Depois da saída do povo de Israel do Egito, tem que passar 40 anos no deserto sendo educado. Elias também no momento de crise, depois do desafio onde são mortos os profetas de Baal e ele é ameaçado de morte, é o deserto que ele precisa atravessar também por 40 dias.
O deserto é símbolo, portanto, de uma situação da existência do ser humano, onde ele precisa aprender, onde ele precisa amadurecer. Cristo é tentado no começo de sua missão. E ele é tentado acerca de sua identidade. Não é à toa que o diabo sempre começa dizendo: se és o Filho de Deus, se é verdade isso, então... Me faz lembrar aquelas promessas tronchas que muita gente mal catequizada costuma fazer, não é? Não, aqui em Laranjeiras isso não acontece, só lá no Caribe. Diz assim: Jesus, se o Senhor me der tal coisa, então eu vou fazer tal e tal coisa. Por que não faz o bem antes de receber já algo grande? Porque quando a gente faz o bem, a gente instiga Deus em sua bondade e generosidade para conosco. Porque você tem que botar Deus contra a parede com a peixeira na goela? Isso era uma expressão que um colega meu do seminário dizia, que ele dizia que toda vez que rezava a Salve Rainha se tremia. Aí disse: por quê? Porque eu tenho a sensação que eu estou botando Nossa Senhora contra a parede com uma peixeira na goela. Não, aqui no Salve Rainha não, o Lembrai-vos de São Bernardo. Tenho a impressão que estou botando Nossa Senhora na parede com a peixeira na goela, dizendo assim: nunca se ouviu dizer, como se dissesse, será que eu vou ser o primeiro que vai recorrer à Senhora e não vai ser valido? Eu achava aquilo engraçado, mas pode fazer a gente pensar. Olha a tentação, é sobre a identidade e sobre a missão. Se és filho de Deus. Às vezes, tanta gente se acha filho de Deus e não quer obedecer o pai, só quer logo a herança do pai, igual o filho da história do filho pródigo. Vocês já ouviram esse discurso? Abre aspas. Eu sou filho de Deus também, não é só você não, fecha aspas. Normalmente, quando é que você escuta uma pessoa enchendo a boca para dizer que também é filho de Deus? Quando está com inveja dos outros. Pode observar. Não, aqui não tem, né? Oh, meu Deus, toda vez eu me lembro do Caribe, aí como é que eu vou educar vocês? Pelo amor de Deus. Mas, normalmente, quando as pessoas estão com inveja do que os outros têm ou do que os outros estão e querem um pedaço do bolo, dizem logo o quê? Eu também sou filho de Deus, eu mereço. Tu não merece nada, infeliz. Se Deus te dá um bem é porque Ele é bom e sua misericórdia é eterna. Toda hora a gente quer se achar a vítima, como a pessoa mais maltratada da história. Ou então a gente se acha com um rei na barriga, dizendo, não, eu mereço tudo. Sempre o ser humano tem conceitos exagerados e errados sobre si mesmos. Pode observar. A não ser que os meus ouvintes nunca tenham se olhado no espelho e se perguntado, quem sou eu, por que é que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Se você nunca se fez essas perguntas, eu faço agora e provoco. Porque sempre as pessoas têm uma ideia exageradamente errada sobre si. Ou se achando a pior coisa do mundo. O ser humano é um fruto de um acaso. Está completamente sujeito às leis da natureza e à morte. Primeira ideia errada, exagerada que o ser humano tem de si mesmo. Eu não valho nada. Às vezes é verdade. A depender da situação. Mas, querendo ou não, é um exagero. Nós somos frutos das mãos de Deus, diz o livro do Gênesis. Foi Deus que desejou a nossa existência. Então, a gente não é de completamente ser jogado no lixo. Mas também não vamos exagerar para o outro lado. Já tem gente que exageradamente empina o nariz. Eu sou o Senhor de minha vida, não quero ninguém se metendo. Eu sou livre, eu faço o que quero. Eu sou assim, vocês me aceitem. Já viram esse tipo de coisa? Eu sei o que é bom para mim, não é ninguém que vai me dizer o que é o bem e o que é o mal. Eu mesmo decido, eu mesmo quero. Aí quebra a cara.
sofre e ainda provoca o sofrimento dos outros. Pode observar que na maioria das vezes, quando as pessoas empinam o nariz com uma ideia exageradamente alta sobre si próprias, prejudicam-se e espalham prejuízo. São infelizes e precisam disfarçar o tempo todo para fazer de conta que está tudo muito bem, quando na verdade não está. Então, a palavra de Deus nos convida a ter um equilíbrio. Porque se a gente desconsidera Deus, ou vai se achar a pior coisa do mundo, que é fruto de um acaso da natureza e sujeito à morte, ou então vai achar que é o Senhor do bem e do mal, quando isso, na verdade, não procede. Nós existimos por uma vontade boa do bom Deus que nos criou. Aceite isso. E eu não vou naquela história de psicólogo que vai dizer, aceita que dói menos. Não, aceite isso, que a dor vai começar a ter sentido. Não vai deixar de doer. A realidade da vida nos obriga a certas situações que nos causam sofrimento. Não vai deixar de doer, mas terá sentido. Aí é que vai estar a grande diferença. Cristo foi tentado no início da missão, sobre sua identidade, se és filhos de Deus, sobre a sua missão, porque aqui é bom fazer esse paralelo, já que a gente viu no livro do Gênesis a criação do ser humano, de como nosso Senhor criou o ser humano, e como o ser humano, usando mal a sua liberdade, quis ser o Senhor de si próprio, deixando Deus de fora. Essas duas concepções erradas sobre o ser humano já são confrontadas já aqui no livro do Gênesis. Porque essa história da árvore do bem e do mal, esqueçam da maçã, não tem nada a ver com maçã. Vocês sabem por que o fruto proibido é associado com a maçã? Sabem? Ou não? Porque no latim, a palavra maçã é muito parecida com a palavra mal. Maçã e mal, as palavras são parecidas. Malus e malum. Malus, maçã. Malum, mal. Aí porque as palavras são muito parecidas, digamos assim, criou a tradição de representar o fruto da árvore proibida como uma maçã. Mas não tem nada a ver com a maçã. Então não tem problema de comprar algum aparelho daquela marca cujo símbolo é uma maçã mordida. Eu sei que a maçã mordida muitas vezes é símbolo de safadeza. Não é à toa que na maioria dos motéis ela está desenhada muito bem clara e às vezes até com coisas luminosas para que os safados de longe vejam e se sintam atraídos. É a tradição. Fazer o quê? Mas esqueçam da maçã, não tem nada a ver. Isso é um relato simbólico. Eu já vi uma vez um certo pregador numa rede de TV dizendo coisas absurdas sobre o que seria o conhecimento do bem e do mal. Quando as pessoas colocam uma ideologia no lugar da verdade, elas se fecham os olhos à verdade e vão distorcer até a palavra de Deus em nome da ideologia. O cara estava dizendo que o fruto proibido era a alma espiritual para o homem querer ser como Deus. Pelo amor de Deus, vai estudar teologia. Isso é linguagem simbólica. Conhecimento na Bíblia significa intimidade. Conhecimento do bem e do mal significa ter o poder de definir o que é o bem e o que é o mal. Quando você coloca você mesmo como medida de tudo, até mesmo do bem e do mal, você se lasca e lasca os outros. O relativismo de hoje em dia, o que é um mal para você pode não ser um mal para mim. Todo assassino diz isso. Que ele está tirando a vida do outro, mas ele está ganhando a vida dele, tirando a vida dos outros. Ele, com certeza ele vai dizer isso. Não é? Será que ele está certo? Pois, na lógica relativista, um assassino estaria certo a dizer o que é mal para você pode não ser o mal para mim. Eu estou lhe matando, mas eu estou ganhando minha vida. Coisa estranha. Vocês acham estranho? Mas isso está cada dia mais sendo considerado comum.
A lógica é a mesma. A lógica é a mesma para justificar aborto. A lógica é a mesma para justificar a eutanásia. A lógica é a mesma para justificar a ideologia de gênero. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Mas engraçado, se você morrer e for enterrado, daqui a 500 anos, quando os arqueólogos descobrirem seu esqueleto, vão dizer se é homem ou se é mulher. Independentemente do que você se achou, de nome social, do jeito que você se empiriquitou, a peruca ou as coisas que se pintou. Isso aí não vai valer. Cuidado com essa lógica. Quando a gente se arvora no Senhor ou na Senhora, que decide o que é o bem e o mal, preparamos a desgraça para nós e para os que nos rodeiam. Se não nos sujeitamos ao bom Deus que por bondade nos criou e que nos diz, este é o bem, e tudo que não for o bem será mal. Entenderam? É até por um princípio da não contradição. O princípio da não contradição, os santos Santo Tomás de Aquino, já pegando carona na filosofia de Aristóteles, dizia que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O que é, é. E aquilo que não é, não pode ser. Eita, alguém olhou para mim agora com uma cara estranha ali. Ó. Mas é verdade. À medida que você aproxima-se da luz, as trevas desaparecem de sua vida. À medida que você pratica o bem, o mal deixa de ter vez na sua vida. Quando nosso Senhor, ao nos criar, define o que é bom, então tudo aquilo que não for bom, como definido por Deus, é mal. Será que é tão difícil entender essa lógica? Essa é a lógica racional. Tudo aquilo que não é um bem será um mal. Ponto. E não existe meio termo. Então, essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal tem este simbolismo. É o ser humano que, empinando o nariz, deixa Deus de fora e se avora como o Senhor de tudo. E a gente sabe pela própria realidade que isso não é verdade. Não é. Jesus, então, como novo homem, como novo Adão, como vai dizer a carta de São Paulo aos Romanos, pela falta de um só, veio o pecado, a morte, a condenação. Pela obediência de um só, veio a redenção, a graça, a vida. Já dissemos várias vezes, o Antigo Testamento prepara para a realidade que é Cristo no Novo Testamento. Nunca, pelo amor de Deus, nunca esqueçam este princípio. Porque se vocês esquecerem disso, vocês vão começar a ler o Antigo Testamento e o diabo vai tentar vocês a querer começar uma nova religião na garagem de sua casa. Isso já aconteceu tantas vezes. Por isso que eu tenho dito, aproveita a quaresma, leia os evangelhos, conheça Jesus Cristo, conheça Deus vivendo uma vida em carne e osso como nós. E você vai saber como ser gente. Então, nas tentações, o novo Adão, plenamente obediente, redime, salva, cura a ferida provocada pela desobediência do primeiro Adão, como diz a carta aos Romanos. Então, Cristo enfrenta a tentação no começo de sua missão, reflete sobre sua origem, sua identidade e sua missão. Por que está no mundo? Para que está no mundo? Ele é capaz de, na obediência, dizer não às glórias que toda tentação oferece. Às glórias de um comodismo, de uma vida fácil, de um prazer, quem sabe, ao dizer que encher a pança não é necessariamente aquilo que realiza o ser humano. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quanto à sua missão, isso também pode significar que ele não cede a aquele tipo de religião consumista. O tipo de religião que procura utilizar-se de Deus para ter coisas, para satisfazer os seus desejos. Se és filho de Deus, transforma as pedras em pão.
Então, enquanto Deus feito homem, ele supera a tentação de uma religião consumista, que, diga-se passagem, ultimamente tem sido feito muita propaganda. Muita. Então, a tentação é velha. O diabo nunca é criativo em tentar o ser humano. Verdade. Deus é infinitamente mais criativo. Veja quantos dons e carismas o Espírito Santo tem suscitado em 2000 anos de história da igreja. E veja os tipos de tentação do diabo. Sempre é do mesmo jeito. Não tem criatividade. Depois continua: se és filho de Deus, sempre é assim. No lugar alto do templo, pula daqui abaixo. Para nós fica a lição, Cristo respondendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Afasta aquela tentação da fama, do reconhecimento, um egoísmo acima de tudo. E quanto à sua missão com relação a nós, ele supera aquele tipo de religião do fantástico. Eu não estou falando do programa de uma certa rede de televisão nojenta. O fantástico, a fantasia, o extraordinário, milagre, show da fé, pare de sofrer, o homem é porreta, ele é poderoso. Ele vence a esse tipo de tentação. Ele não transmite, enquanto Deus, uma proposta de relacionamento com Deus, porque religião é um relacionar-se com Deus. Ele não transmite uma proposta de relacionamento com Deus, onde o extraordinário, o miraculoso, toda hora vai determinar o nosso grau de contato, de intimidade e de obediência. Deus não precisa toda hora estar fazendo milagre para nos manipular como se fôssemos marionetes. Ele nos criou livres e respeita a nossa liberdade e nos faz propostas sérias. Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois mostra os reinos do mundo. Para nós fica a lição: Cristo foi tentado em buscar, digamos assim, todos os poderes políticos, econômicos, sociais que o mundo possa oferecer. Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Não é à toa que tanta gente que enriquece da noite para o dia, principalmente com cargos políticos, o povo fez surgir aquele folclore que fulano tem pacto com coisa ruim. Qualquer pessoa que sobe rápido na fama, na política, no poder, no prestígio, as pessoas ficam logo com o pé atrás pensando isso. Eu acredito que essa forma de já fazer uma leitura da realidade tem raízes aqui, no diabo, que também mostrou os reinos, as potências do mundo. Se tu me adorares, tudo isso será teu. Não é à toa que os poderosos raramente têm religião. Não é à toa que os poderosos raramente vêm à missa. Não é à toa que os poderosos raramente levam a sério Jesus Cristo. E não é à toa que na maioria das vezes e nas nossas realidades ultimamente, a maioria dos poderosos não apenas não tem relacionamento com Deus, não leva a sério Jesus, mas ainda combatem no sentido de cancelá-lo. Quantos grandes do mundo que propõem o tal do globalismo agem desse jeito, tentando cancelar tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensinou? Quem vocês acham que está patrocinando tanta campanha quanto aquelas realidades que eu falei ainda há pouco? Aborto, eutanásia, ideologia de gênero, a tropa do arco-íris e assim por diante. Quem patrocina esse povo? Não é pobre, não. Não é pobre. São os poderosos deste mundo. Então não é muito difícil fazer a leitura, que boa parte, eu não vou dizer todos, que eu não conheço o coração do ser humano, mas boa parte dos poderosos que patrocinam tudo que é contrário ao que o Evangelho nos ensinou, não é à toa que a gente com tranquilidade pode fazer uma leitura da realidade dizendo: este já vendeu a alma ao diabo. Eu não duvidaria em fazer essa afirmação
quando me citam o nome de certos poderosos do mundo. Não vou citar aqui, porque hoje em dia é assim. Se você cita nome de instituições ou pessoas e não tem disponível em suas mãos as provas, você pode ser processado e vão lhe ferrar. Mas façam pesquisa, hoje em dia não é muito difícil. Se tiverem dúvidas, acessem, coloquem na busca Agenda 2030. Vocês vão ver tanta coisa interessante. E como é que até as eleições no Brasil estão obedecendo aquilo ali. Opa, não posso falar esses assuntos, estou proibido. Recebi uma cajadada não faz muito tempo. Oremos. Meus filhos, é isso. Como é que Jesus vence a tentação? Não é se revoltando contra as coisas duras da vida. É obedecendo à vontade de Deus. Quando Deus fala, o filho ouve. E quando a gente sabe que um filho ouve o pai, quando o filho obedece. Vocês que são pais e mães sabem disso. Vocês dão conselhos ou não? Ou deixa que o mundo, a internet dê conselho no seu lugar? Faça isso. Antes de você chegar aos 60 anos, você está ferrado, se fizer desse jeito. Você dá conselhos. E quando você vê que seus filhos agem conforme os conselhos que receberam, você fica feliz. Porque você diz o quê? Meu filho me ouve. Não é assim? É uma satisfação para o coração de um pai e mãe que quer bem aos seus filhos, ensina, aconselha e vê o filho obedecendo. Meu filho me ouve. É filho de Deus? Se és filho de Deus, não fique exigindo que Deus faça milagres. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Se és filho de Deus, isso significa o quê? Essa resposta de Jesus. Ouça o que ele diz, ouça as propostas e põe em prática na sua vida. Se és filho de Deus, não fique provocando que Deus faça milagres à torta e à direito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele podia fazer para provar que ele existe, que ele lhe ama, ele já fez. Você quer mais o quê, pelo amor de Deus? Se és filho de Deus, não fique exigindo, Deus me faça ganhar na loteria. Resolva todos os meus problemas materiais. Me dê aquele cargo de importância. Me faça eu crescer, ser promovido. Esqueça essas coisas. Cumpra bem os seus deveres. Não se curve diante dos esquemas que vão fazer você se perder. Se és filho de Deus, então aprenda a agir como filho de Deus. Não agir como aquele que dá ouvidos a Deus, não que dá ouvidos à voz do tentador. É um desafio? Claro que é. Mas a gente foi batizado para quê? Para dar certo, enquanto filho de Deus. A gente se confessa para quê? Para se libertar de tudo aquilo que nos impede de ser filhos de Deus. A gente comunga para quê? Para ter algo em comum com o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que em toda missa desce do céu sobre o altar e diz, é o meu corpo, é o meu sangue, toma, é para tu. Se és filho de Deus, crie vergonha e começa a agir como filho de Deus. Esse é o desafio dessa semana. Vai encarar? Vai encarar? Se não quis, não responda para mim. Olha a consciência. Vai encarar? Se és filho de Deus, haja como filho de Deus. A graça dele nos socorre, porque ele sabe que a gente sozinho não dá conta mesmo. Então, nem se achar para baixo, porque é uma ideia errada sobre o ser humano, que estaria à mercê das forças da natureza e da morte, fruto do acaso. Não. Nem se achar com o nariz empinado demais. Eu sou o Senhor, eu decido o que é bom e é ruim para mim. Nenhum, nem outro. Coopere, porque nós somos uma religião de aliança. Ele já se comprometeu conosco, comprometa-se com ele também. Ele nos socorre, ele nos dá a mão, ele diz, eu estou aqui, tua cruz não está sozinho não, eu estou do teu lado também. É esta certeza que a primeira semana da Quaresma precisa colocar na nossa consciência, no nosso coração. Se és filho de Deus, então seja filho
de fato. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.